Bem-vindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí me assistindo neste momento. Meu nome é Fabiane Luciano, eu sou mestre em práticas transculturais, especialista em direito notarial e registral, especialista em ciências jurídicas, especialista em negócios imobiliários com avaliação de imóveis, especialista em didática do ensino superior, tecnóloga em gestão de cooperativas, advogada licenciada, tive que abandonar a advocacia, porque também sou servidora pública do Estado de Santa Catarina e professora do curso de Direito da Unifacvest, um local que eu amo trabalhar e adoro os meus alunos. A minha proposta hoje é apresentar para vocês a Lei 14.010 de 2020, carinhosamente chamada de Lei da Pandemia, e problematizar aqui alguns pontos interessantes sobre ela. Não se preocupe, que se você que está me assistindo não é do curso de Direito, eu vou tentar trazer numa linguagem mais simples e tentar trazer com mais exemplos para que você possa entender todos os direitos e obrigações que decorrem da Lei 14.010 de 2020, pelo menos dos pontos que eu vou trazer aqui hoje, tá? Então, continua aqui comigo, ó. Aí na tela para você, a Lei 14.010, ela trata do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, a Covid-19. Ela também é carinhosamente chamada de REGET, né? O símbolozinho em que nós vamos ter aqui, ó, REGET, né? Eu vou chamar REGET, que é mais fácil, tá? Ela é bem simples de compreender, é uma lei pequenininha, né? Mas ela traz diversos, alguns dispositivos aí bem interessantes. Entre outras questões de direito privado, a REGET ela vai trazer modificações para alguns pontos no direito de família, no direito sucessório, no direito do consumidor, no direito civil, no regime concorrencial, nas relações de condomínios edilícios, prazos para uso capião, regrinhas para contagem, né, de suspensão e impedimento de prazo prescricional e decadencial, e para entrada, e vai alterar também o período de entrada em vigência de alguns dispositivos apenas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas nós não vamos tratar de todos eles, tá? Nós vamos ver apenas alguns. Mas antes da gente entrar na lei, vamos só analisar algumas questõezinhas interessantes. Primeira coisa que eu quero deixar aqui registrado, e aqui é a minha opinião pessoal, tá? Não é nada relacionado à lei, a minha opinião pessoal, é que essa lei ela não resolve a grande maioria, né? Ela realmente ela não dispõe de instrumentos que sejam capazes de proteger aqueles nossos empreendedores e aquelas pessoas que realmente ficaram em condição de vulnerabilidade, que estão em condição de vulnerabilidade nesse momento de crise, tá? Na minha opinião, eu acho que o legislador perdeu uma ótima oportunidade de regular questões realmente relevantes e realmente impactantes nesse período de crise, mas é apenas a minha visão pessoal, deixar isso bem claro. Primeira coisa, a Lei 14.010 é uma lei de vigência temporária. E isso eu já considero interessante, porque uma lei de vigência temporária não é a regra no direito brasileiro, tá? Sim, para você entender, conforme o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é uma lei introdutória que regulamenta aí todo o arcabouço do conjunto de normas do direito, tá? Ela vai dizer lá que, regra geral, toda lei, ela não tem prazo. Ela vai ficar em vigor até que outra lei nova a modifique ou a revogue de forma expressa ou de forma tácita. Como exceção a essa regra geral do artigo 2º, nós temos a possibilidade das leis de vigência temporária. E a REGET é uma lei de vigência temporária. O que é interessante aqui é que não é costume no direito brasileiro, né? Por isso que eu acho legal, porque é algo diferenciado. Tá? Nós não temos no sistema jurídico essa cultura de usar lei temporária, porque ela é entendida de utilização em momentos de crise, como que a gente está passando agora. Agora, justamente porque ela é de vigência temporária, para momento de crise, que eu acho que o legislador pecou. Né? Aquela minha crítica inicial, porque ela não resolve adequadamente diversas situações que a gente tem na atualidade. Vou explicar melhor aí para você. Acompanha comigo a leitura do artigo 1º da lei. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus. A gente está no momento de pandemia que começou oficialmente em 20 de março de 2020, conforme esse decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública. Beleza. Só que os efeitos das relações jurídicas de direito privado, que são abrangidos pela Lei 14.010, só podem alcançar o período de vigência de 12 de junho a 30 de outubro, que é o período de vigência dessa lei. Então, a lei fixa o início da pandemia para 20 de março, mas ela só trata das questões de relações privadas de 12 de junho a 30 de outubro, com raríssimas exceções, como é o caso do direito sucessório, né, os dispositivos que ela traz para o direito sucessório, que a gente vai ver mais adiante. Então, o que acontece? A lei ela não retroage para 20 de março. Ela entra em vigência em 12 de junho, mas ela não retorna e não aplica os seus dispositivos para as questões, para as situações acontecidas a partir do dia 20 de março, que foi oficialmente o período inicial da pandemia. Ela expressamente não autoriza essa retroatividade e, portanto, a gente tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada acontecidas de 20 de março até 12 de junho. Então, esse período de 20 de março a 12 de junho, o que acontece? Que foi realmente o período crítico da pandemia, onde realmente o isolamento social, a quarentena foi realmente sentida, né? Em algumas cidades do Brasil houve lockdown, agora não, né? A nossa quarentena, o nosso isolamento está bem flexibilizado. Mas no início fechou tudo. E justamente nesse início, a lei não vem tratar, né? A lei não vem dispor nada a respeito dessa situação. Então, o que acontece? Com certeza a gente teve muito contrato, muita obrigação, muita relação familiar e sucessória, empresarial, consumerista, né? E outros que ficaram num período crítico, que estiveram em risco de 20 de março a 12 de junho. Aí toca para o Poder Judiciário, né? Eles vão tratar como uma situação de caso fortuito? Vão tratar como uma situação de onerosidade excessiva? Vão tratar como um fato imprevisível para aplicar a teoria da imprevisão e trazer o reequilíbrio à relação contratual? Para respeitar a cláusula do rebus sic stantibus? Ou vão usar o princípio contra non valetem agere non currit prescription? Nossa, para pleitear no judiciário a paralisação dos prazos, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Que raio é isso? Que princípio enorme e diferente é esse? Ele se escreve assim, tá? Contra non valetem agere non currit prescription, certo? Esse é um princípio, numa tradução assim, quase literal, ele significa contra quem não pode ser valente, não corre prescrição. Lembre que o princípio, né, ainda mais em latim, ele é muito antigo, tá? Então, assim, contra quem não pode agir, não pode correr prazo prescricional. Justamente este princípio traz a ideia de equilíbrio e aplicação de uma forma mais justa nas relações privadas. Por exemplo, foi determinado isolamento obrigatório, tá? Principalmente para as pessoas de grupo de risco, certo? Que deveriam se manter em casa. Mas, como a lei não abrange as relações de 20 de março a 12 de junho, que foi o período em que todo mundo fechou, né, em que tudo fechou e todo mundo ficou em casa, né, então essas pessoas precisavam entregar uma série de documentos, certidões para não perder um negócio, para não perder um prazo processual. Só que alguns documentos, algumas situações só seriam possíveis ser realizadas pessoalmente. Só que as repartições ficaram fechadas, né, sem atendimento ao público, com funcionários em home office. Então, essa pessoa ficou impossibilitada de agir. Não houve um descumprimento da obrigação por vontade própria, mas simplesmente porque ela não podia sair de casa. E mesmo se saísse de casa, ela não conseguiria realizar o necessário, porque repartições públicas, privadas, comércio, né, estava tudo fechado, não estavam oferecendo atendimento. Então, caso exista cobrança de prejuízo por descumprimento de uma obrigação, neste período de 20 de março a 12 de junho, né, é possível utilizar este princípio? É possível, né, o judiciário reconhecer a aplicação deste princípio com um nome muito comprido? Então, essa é a situação, o ponto aí que eu quero trazer para você.